aos irmãos da Casa Espírita Reencontro, que o nosso Pai Maior e o nosso Mestre Jesus nos ampare a todos e que sejamos todos a cada instante merecedores do seu eterno amor. Hoje, nesse meu retorno para falar com vocês aqui, para expor um pouquinho daquilo que eu entendo da doutrina, eu queria falar sobre um tema de um livro que eu costumo voltar a ele com frequência. E hoje eu queria trazer para vocês um tema chamado Guarda-te em Deus. Esse tema é pelo Espírito de Emmanuel e ele trouxe uma mensagem do Espírito da Verdade. Eu vou ler só o primeiro parágrafo para que a gente possa estar dando sequência aí. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar com que toda manhã sua infinita bondade dissolve das trevas. Olha, gente, que interessante, que importante a gente poder prestar um pouco mais de atenção para as coisas que a gente ouve, para as coisas que vêm desses espíritos elevados. E o Emmanuel, na verdade ele reproduziu as palavras do Espírito da Verdade, ele inicia dizendo: lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Poxa, o que a gente pode entender como talento? Se a gente for pensar de uma forma muito simples, talentos é tudo aquilo que a gente reúne de melhor dos trabalhos, de tudo aquilo que a gente desenvolve, de tudo aquilo que a gente vive em função do bem. Então, principalmente o bem, aquele bem que a gente compartilha com os nossos irmãos, né? Com as nossas famílias, enfim, com a sociedade como um todo. O respeito, por exemplo, o amor, a fraternidade, a caridade, tudo isso são virtudes. Mas as virtudes a gente simplesmente não desenvolve assim de uma hora para outra. Nós precisamos trabalhar essas virtudes. Muitas vezes a gente, certamente a gente leva algumas encarnações para isso. Nós não conseguimos, por meio de uma única encarnação, a gente desenvolver tanto talento. Nós falamos muito em amor. A gente ouve muito nos temas dos evangelhos, quando Jesus nos diz amar ao próximo. Mas amar ao próximo, gente, antes da gente amar ao próximo, a gente tem que aprender a se amar primeiro. Porque a gente não consegue dar ao outro aquilo que a gente não tem para com a gente. Quando a gente fala de respeito, quando a gente fala de caridade, quando a gente fala de carinho, nós temos que trabalhar. E à medida que a gente vai percebendo todas essas condições, nós temos que ir aperfeiçoando a cada instante. Então é natural que antes da gente ser um caridoso, que a gente trabalhe de forma consciente para isso. Olha, eu vou ser melhor para os outros do que eu sou hoje. E eu começar a praticar esses atos. E à medida que a gente vai praticando, a gente vai entendendo, a gente vai tomando gosto por aquela coisa, até que todas essas nossas ações, ela se torna automático, ela se torna, ela sai da gente de uma forma muito natural. E é por isso que eu penso de que nós precisamos trabalhar isso. Porque ninguém pode falar de uma dor que não sentiu. Ninguém pode falar com propriedade, claro, né? Quando eu digo que não pode falar, é com propriedade, ou pelo menos não deveria falar, porque nós não sabemos qual o tamanho de uma dor se a gente não sentir na nossa própria pele. Então, vamos pensar assim, que todas as vezes em que algo nos acontece, que a gente vivencia determinada situação, a gente vai poder alimentar para o outro a esperança de que existem caminhos diferentes para que a gente possa evitá-los, né? Para que a gente possa dizer ao outro como não viver uma situação dolorosa, porque a gente já passou por isso. E aí se torna muito mais natural. E aí se torna uma situação de caridade mesmo.
que a gente possa influenciar. E aqui no texto ele diz o seguinte: se fatigado, pensa nele. Mas também a gente pode agregar: se fatigado, se triste, se magoado. Todos aqueles sentimentos que nos afastam de Deus, nós podemos trabalhar de uma forma muito mais intensa para que a gente possa sair daquela situação. Hoje um tema que muito se fala, hoje uma doença que se tornou universal, né? Que a gente fala muito da depressão. Mas o que é a depressão? A depressão nada mais é, se a gente for analisar ela de uma forma muito simples, nada mais é do que uma tristeza que a gente traz no nosso íntimo. Tristeza essa que a gente precisa descobrir qual a razão, qual a fonte dela, onde começou. E essa depressão, essa tristeza, esse desânimo todo, que é tudo que são condições que relatam as pessoas deprimidas, elas surgem de algo que eles demoram muito para conseguir entender ou identificá-las, né? E aí eu penso o seguinte: se eu estou triste, qual que é a razão da minha tristeza? A depressão é uma doença, não é? Então as outras doenças, todas as outras doenças também que nós desenvolvemos, nós só a desenvolvemos porque nós fomos relapsos em algumas coisas. Seja ela a diabetes, por exemplo, eu me excedi no açúcar. A pressão alta, eu me excedi no sal, entre outras coisas, claro, né? São só exemplos simplórios aqui. Mas nós precisamos descobrir sempre qual a razão do que está nos entristecendo, do que está nos adoecendo. E aí o tema diz o seguinte, a primeira frase: lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Quais foram os talentos que nós desenvolvemos? E nós temos, gente, nós podemos não tê-los todos apurados, mas todos nós temos talentos, todos nós temos talentos. Alguns nós o apuramos, nós o depuramos com mais energia ou talvez com mais facilidade, enfim, mas todos nós temos talentos. E esses talentos nós temos que agradecer, nós temos que nos apegar a Deus. Quando triste, elevemos o nosso pensamento a Ele. Quando fatigados, também elevemos o nosso pensamento a eles, a Deus, a Jesus. E isso vai fazer com que nós possamos vencer, não a doença, porque antes nós temos que vencer o doente que somos nós. Nós não conseguimos tratar a doença sem antes tratar o doente. Antes de tratar a doença, na verdade isso é um conjunto, né? Tanto a doença quanto o doente, eles são tratados de uma forma igualitária, né? Ao mesmo tempo. Só que nós precisamos entender, nós precisamos descobrir qual a razão, qual o ponto, onde começou tudo isso. E aí, uma das coisas que talvez nos falte, e muito, é nos apegarmos a Deus, é de nos guardarmos em Deus, é de nos colocarmos os nossos sentimentos, direcionarmos os nossos sentimentos para aquele que nos ampara, para aquele que nos deu o verdadeiro sentido da vida. Então, gente, quando estivermos tristes, quando estivermos deprimidos, quando estivermos com qualquer doença que nos afete, vamos nos entregar a Deus, vamos direcionar os nossos pensamentos a Deus e vamos nos apoiar e pegar essa energia bendita. Como diz Emmanuel aqui no nosso tema, aqui, lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. E a vida já é um talento extremamente importante, gente. Então vamos valorizá-lo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito para com Deus e também para conosco. Tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e dê a cada um de nós a certeza de que seremos sempre e somos sempre vencedores. Deus abençoe a todos.